Amados, a paz do soberano. Amém? Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nosso Deus e Pai para sempre. Amém? Glória a Deus. Eu sempre faço isso assim, curvando, porque eu acredito que esse é muito especial. Assim, eu me sinto muito bem fazendo isso. Me dá uma sensação de uma pessoa pequenininha. E eu acredito que é isso que todos nós somos. Mas ainda aqueles que não se sintam tão pequeninos, não é um problema para mim, nem deve ser para você. Muito menos é um problema para Deus. Mas eu penso muito que deveríamos nos sentir muito pequeninos mesmo. Queridos, houve um tempo que nós fomos chamados pelo Senhor. Todos nós que aqui estamos, fomos chamados por Deus. É verdade? Eu fui chamado pelo Senhor. Eu acho que em vários momentos da minha vida, quando eu percebi. A primeira vez eu tinha 6 anos de idade. A segunda vez eu tinha perto dos 10, estava com 9 e alguns meses. E a terceira vez eu tinha 17. E aí foi crucial. Tipo assim, ou se rende agora, ou pode sofrer consequências maiores. Valeu, querido, obrigado. E eu me rendi. Eu me rendi no tempo onde eu me rendi a Deus, e foi no tempo que eu cria que Deus não existia. Pode dar uma porra dessa, né? E eu me rendi a Ele. Eu criei que Ele existia. Que tinha alguém que estava acima da minha cabeça. Que é digno de que eu reverencie. Muito tempo, muitas vezes. Eu lembro que quando eu me converti, em cultos como esses, e que nós cantávamos, eu estava lá nas cadeiras, e daqui a pouco eu estava aqui à frente, e daqui a pouco eu estava jogado no chão. Eu caía lá como um nada. E havia uma presença terrivelmente forte naquele ambiente. E isso aconteceu muitas vezes, estando junto com os irmãos ou sozinho em casa. E eu passava muito tempo orando e lendo a Bíblia, e não me alimentava porque eu também não tinha fome. A minha fome era por Deus, que eu agora estava crendo. E havia um fogo contínuo sobre a minha cabeça. Eu sinto falta desse fogo. E eu penso que esse fogo veio sobre todos vocês também. Quando você foi chamado. E de alguma forma você deixou isso apagar, porque foi o que me aconteceu. E eu quero voltar. Eu quero voltar a me curvar diante dele e ver como soberano e altíssimo que ele é. Aonde, segundo a ministração de Saulinho essa semana, ele falava que os querubins cobriam o seu rosto com 2 asas, e com outras 2 asas cobria as pernas, e com a outra voava. E esses querubins, serafins, provavelmente serafins, eles não se cansavam de dizer: santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Porque
o que aquele ser tão poderoso, criador daqueles anjos, emanava para eles um sentimento de novidade a cada tempo, a cada vez. Cada vez aqueles seres criados por Deus olhava para aquele Criador, emanava daquele Criador um sentimento de que algo novo estava emanando dele. E nós somos as principais das criaturas, amados. Nós somos o melhor da criação de Deus. Você entende isso? Os golfinhos não são importantes. As baleias, as tartarugas, os cachorros que são ninados, são criados como filhos. Meu Deus, amados, você está acima de todos esses outros animais. Porque a você foi dado o Espírito do Criador. A verdade é que nós valorizamos muito pouco. E nós tornamos isso como se fosse uma coisa, eu vou expressar aqui, banal. Como se não tivesse valor. Nos limitamos a ir a uma reunião. Presta atenção, já estão cuidando lá. Presta atenção aqui, amados. Presta atenção. Nos limitamos a uma reunião. Nos limitamos a um momento de culto como esse. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós podemos entregar a Deus muito mais do que esse momento. Isso aqui deveria ser a soma dos dias que passamos ausente desse prédio. Aonde os irmãos têm muito que falar, muito que expressar da sua experiência de Deus semanal. Do quanto foi forte a presença dele na sua vida quando estava nos mais diversos lugares durante a semana. É para isso que deveríamos nos reunir, porque é assim que está escrito. Uns têm salmos, outros têm revelação, outro tem profecia, outro tem línguas, e tudo seja feito para a edificação da igreja. E a igreja não fala prédio, ele fala das pessoas quando se reúnem. Eu quero falar sobre dois homens. A experiência de dois homens que tiveram experiências marcantes na sua vida. Homens que já tinham experiência com Deus antes. E eles tiveram uma nova experiência com Deus e foram transformados. E eu espero, pela misericórdia e graça de Deus, eu mesmo sair daqui transformado. Eu espero sim. Eu espero sim. Eu sei que só Ele vai fazer isso, porque eu me esforço, mas não consigo. A gente se esforça muito, porque a gente quer Deus. Nós queremos Deus. E eu sei que todos vocês querem. E nós criamos dificuldades para alcançá-lo. Mesmo com a palavra dele, quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós acreditamos piamente que buscamos ele de todo o coração. E eu sei da minha experiência, que se eu buscar, eu vou encontrá-lo. Se eu não estou encontrando, se aquele fogo apagou, o único responsável sou eu. E esses dois homens que eu vou citar aqui, ele já conhecia o Senhor.
Presta bem atenção que eu vou lhe dizer. Vou repetir, na verdade. Esses dois homens, um deles chamava-se Jacó, conhecido, né? Jacó. O segundo é João. Esses homens tinham experiência com Deus. A gente não vai estar falando de pessoas que não conheciam Deus. Falando de pessoas que foram marcados por Deus ao longo das suas vidas. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Não olha o movimento, só escuta. Jacó, em Gênesis 32, vai falar alguma coisa sobre ele. E o significado do nome Jacó, o significado do nome Jacó é transpor obstáculo. Olha só. Jacó significava transpor obstáculo. Também significava superar, exceder. O cara era bom, não era? O cara não tinha limites. Parece que ele não tinha limite. Talvez assim também a gente se encontre, ache que somos assim, pessoas que não temos limite, que podemos fazer tudo, e ainda dizemos assim, Deus vai na minha frente. E eu não duvido disso de jeito nenhum. Também significa como que alguém que cai aos seus pés. Jacó vence tudo, ele conquista o que ele quer. Bater, prostrar, ou lutador, suplantou o adversário. E ele teve uma experiência assim. Aquele que segura o calcanhar. Tudo isso significava o nome Jacó. Ele foi criado em um ambiente que provavelmente muito mimado pela mãe. Então ele era aquela criatura que parece que as coisas chegavam aos seus pés, né? Como bem diz o seu nome. Tinha o que queria. Tinha o seu irmão, que foi gêmeos, né? Por isso que ele segurou o calcanhar do seu irmão. E o que significa o nome Esaú? Eu vou só me deter aqui rapidinho. Esaú em hebraico significa peludo, que também foi chamado de Edom. Edom também vermelho. Essa nação foi extinta, né? Isso acabou. É o pai dos edomitas que habitavam, né, na região que hoje chama-se Acaba. Mas amados, o Jacó, todos nós sabemos a história, eu não vou entrar na história do Jacó especificamente desde dos seus quando tiveram, né, os seus desacertos familiares, a briga entre irmãos, tudo que levou a serem inimigos dentro de casa. Às vezes a gente tem inimigo, né, dentro da nossa própria casa. E não é por causa de Jesus que nós temos inimigos. Nós temos inimigo porque nós temos nossos caprichos. Fala a verdade. Não é não? Muitos de nós temos inimigos por causa dos nossos caprichos mesmo. E aí nós dizemos em nome de Jesus. E aí a gente corre o risco de ser penalizado. Isso é perigoso. Jacó precisou fugir da presença do seu irmão. Vocês conhecem a história. E todos conhecem a história? Né? Que ele fugiu da presença do irmão porque o irmão prometeu matá-lo. Na fuga, Jacó fugindo, ele passou por um lugar onde o seu avô parou para orar. Seu pai também orou naquele mesmo lugar. E na fuga dele, fugindo do seu irmão, e aí a Bíblia não fala, não relata se o bando vinha atrás dele ou não, mas diz a história
A Bíblia diz que ele fugia da presença do seu irmão. E quando ele passa por esse lugar, onde o seu avô já havia orado, onde o seu pai havia parado para orar também, e ele já está lá na frente, cai a ficha, ele se depara, passei por aquele lugar e não orei, não falei com Deus ali, onde os meus pais oraram, onde meu pai Isaac e meu pai Abraão orou. E ele volta. Eu fico pensando que ele corria o risco, isso não está escrito na Bíblia, a gente fala isso por conta de sábios escritores que ao longo dos séculos registraram, né? Então tem essa história registrada em algum lugar por aí. Você não vai encontrar isso lá no Gênesis, tá? Por favor. E ele volta, conta os sábios que ele volta e vai para aquele lugar. Quando ele chega naquele lugar, ele pega uma pedra, porque escurece rapidamente, é interessante que escurece rapidamente quando ele chega naquele lugar. É como se houvesse um eclipse, alguma coisa do tipo. É contado assim pelos sábios. E ele dorme. E ele tem um sonho. E todos nós sabemos também do sonho, onde uma escada da terra para os céus. E o interessante é que os anjos subiam e desciam. E quando ele acorda, ele faz uma oração, baseado nas promessas que Deus havia feito para ele. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 28, 12 a 15. Se a versão ali for colocada diferente da minha, eu vou ler a minha, não sei. Não tem problema, pode colocar a que tiver. 28, 12 a 15. Amados, olha como chama a atenção. Deixa eu ver como é que está ali. E sonhou e eis. Eita, acho que eu estou com o lugar errado aqui. E sonhou e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo topava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. Olha só, Deus estava em cima. E ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, é engraçado, e Deus falava, ele estava deitado mesmo, né? Ele estava dormindo, Deus está falando com ele está sonhando. É engraçado demais, tem coisa que você... Diz assim: essa terra em que você está deitado, te darei a ti e a tua semente, ou a tua descendência. A tua semente será como o pó, será grande e numerosa. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma palavra foi dita a Abraão. E eis que eu estou contigo, ele diz assim. Deus diz: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Essa era a promessa, essa foi a promessa que Deus fez a Jacó, em sonho. E aí quando ele acorda, e aí ele faz a oração dele agora. Olha a oração dele, 18 em diante. Então levantando-se Jacó pela manhã,
De madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e o pôs por coluna. Agora ele já faz uma espécie de altar, alguma coisa que simbolizasse ali um marco para a sua geração futura. E derramou azeite em cima dessa coluna. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto. Olha o voto de Jacó. Tem coisa que a gente faz, parece necessário, e eu fico pensando, é necessário? E às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, mas vamos lá. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e você pergunte você se realmente é necessário Jacó dizer assim. Ele diz: e me guardar, não foi isso que Deus falou? Disse: eu serei contigo e te guardarei. Deus está dizendo. E aí ele fala: se tu fores comigo e me guardares, nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Cara, tem coisa que é um absurdo que nós dizemos e fazemos. Eu não vejo necessidade, mas ele disse isso. E às vezes nós fazemos isso, porque nós duvidamos daquilo que nós ouvimos dele. E ele foi. Em nenhum momento Deus deixou de estar com ele de fato, e de guardá-lo, e dar pão e água e tudo mais que ele precisou. E deu a sua esposa e uma de quebra. Tira isso, amados. Mas ele teve as 2 esposas e 12 filhos. Mas não foi fácil, porque foram 20 anos de muita dureza. Vocês conhecem a história? Foi 20 anos de muita dureza. Por que para nós também será fácil? Não será fácil para nós, mas a promessa foi feita, é verdadeira. Quem disse foi o Criador. Ele disse: eu estarei contigo, eu te guardarei. Queridos, esse homem estava sozinho. Não há registro de que ele estava com uma equipe de servos, com um grupo de pessoas atravessando o deserto. E certamente havia feras, animais ferozes que poderiam comer ele. E Deus guardou ele pelo caminho. Levou ele lá para ser explorado pelo tio por 20 anos. Ser enganado, explorado. E Deus estava com ele? Estava com ele. Depois a gente vai ver um pouco mais. Ele diz assim: esta pedra, versículo 22, que tem um posto por coluna, ele diz, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu não sei se ele deu. Isso aqui eu também não tem registro. A gente vai ver um pouco mais na frente. Esse era o Jacó. E a gente sabe da história. Eu não vou falar da história de Jacó toda, porque iria tomar muito tempo e como vocês já conhecem, isso é muito bom. Mas eu quero falar agora do momento que ele está voltando. Ele aqui vai sem nada, apenas com um cajado, certamente. E tudo que ele tinha agora de valor é aquela pedra que ele usou como travesseiro. Mas ele tinha uma promessa. Nós temos muitas promessas de Deus. Essas promessas não foram ditas aqui para você. Essas promessas foram ditas para você aqui. Aqui.
E se você, ainda que não saiba ler, mas você sabe que elas existem e estão aqui. E elas são nossas. Todos nós podemos tomar posse dessas promessas e vivê-las. Queridos, primeiro foi aquele momento em que Jacó saiu fugindo. Mas ele sai da casa lá do seu sogro, com a sua família, e ele teve que viver outros momentos dificílimos na sua vida. Aqui ele vivenciaria um episódio terrivelmente marcante na sua vida. Quando ele vai, lá está registrado em Gênesis 32, 9 a 12, agora eu queria ir para Gênesis 32, 9 a 12. Talvez a gente leia bastante, tá, a Bíblia aqui, e vocês não têm problema com isso, né? Mas 9 a 12 assim, ó, disse Jacó, ele já estava agora voltando, ele estava voltando. Se lembra que, embora se passou 20 anos, mas tem gente que tem sangue no olho, não esquece. Ele jurou que mataria e vai matar. E aquele que foi jurado também não esquece. Ele sabe que foi jurado de morte, ele sabe que pode morrer. Jacó vai voltando para casa. E ele disse lá na oração dele que queria voltar para casa. Vai fugindo agora, mas quer que Deus leve ele de volta, está aqui. Quando ele diz aqui, em paz, tornar a casa de meu pai. Ele diz na oração dele, eu quero voltar em paz para a casa de meu pai. Cara, quantos de nós não somos diferentes de Jacó? Por que Deus permite a gente passar por situações difíceis na vida, se não for para nos revelar coisas que nós não enxergamos de jeito nenhum, mesmo em meio às maiores crises de nossas vidas? É mais fácil tomar Rivotril, meu irmão, do que ir para o joelho, clamar e orar e suplicar e implorar até que ele venha. Por que nós somos assim? Por que tornamos essas criaturas? Jacó não tomou Rivotril, mas ele não abandonava o campo. Ia para casa fazer menino e voltava para o campo. Ia para casa fazer menino e voltava para o campo. Essa foi a vida dele durante 20 anos. Primeiro os 7 anos, lembra que os 7 anos foi na seca, né? E depois começou. Eu acho que era um menino a cada ano. Para esquecer o sofrimento, para esquecer a dor. Eu, quando às vezes vou lendo, sabe? Parece que eu entro na história e sinto a dor do cara. Eu fico pensando que ele sofria. Longe dos pais, os pais envelheceram, e ele longe. Não foi fácil. As pessoas não são como somos hoje. Né, Severino? Acorda. Não é como hoje. Hoje as pessoas abandonam os pais numa maior facilidade, sem problema. Usa até o celular para fazer um videozinho e tal. Não é como naquela época. Naquela época era mais difícil. Então eu imagino a dor, a distância, a saudade. Talvez até por mais que ele jurasse de morte, mas ele amasse o seu irmão. E você quando lê a história, você vai ver que ele ama o irmão. Porque ninguém se agarra no pescoço do outro para chorar como choraram. Tem que se amar. Ou não.
O que é que vocês acham, amados? Ele deveria sentir também saudade do seu irmão. Mas é que nós somos difíceis mesmo. É que nós somos complicados mesmo. Orgulhosos. E Deus quer transformar isso de nós. Deus quer mudar isso em nós. Deus precisa fazer com todos nós o que fez com Jacó e o que fez com um profeta lá, um dos profetas menores que jogou fezes na cara dele. Vocês sabem dessa história? Pesquisa lá. A gente precisa nos tornar como Jesus, que é o nosso alvo principal. Precisamos nos tornar como Jesus. Ele se tornou homem, ele sabe quem somos nós. Então, mais ainda, ele precisa entrar em nós e nos rasgar por dentro. E não mais só por fora. Como alguns no passado foram rasgados por fora, foram humilhados. Nós precisamos rasgar por dentro o nosso coração. Até que ele venha. Nos encontrar. E o melhor, é Ele quem quer. Ele quer. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Ele porque Ele quer. E eu sei que Ele tem vindo. Sou eu quem me desvio do caminho. Como aquela mula, ou melhor, tá certo, né? Aquela mula que estava montada na jumenta. Sou eu que me desvio. Você sabe da mula que estava montada na jumenta? O nome daquela mula chama-se como mesmo? Balaão. Se desviava da verdade que estava à frente dele. E às vezes nós somos assim. Nos desviamos da verdade que está diante de nós. E aí você espera ser quebrantado? Você espera vir aqui à noite e fazer um culto para Ele? Você espera vir à noite aqui cantar essas letras que nós cantamos, que eu digo a você? Olha, eu digo a você que eu canto com dificuldade. Muito das letras. Porque eu não estou cantando a verdade. Eu canto no íntimo dizendo assim a Deus: Senhor, eu quero isso. Eu quero estar assim. Eu quero ser assim. É isso que eu quero para a minha vida. Eu canto aqui agora como ato profético. Mas na verdade, eu sei que se olhar para mim agora não vai ver nada disso que eu estou cantando. Mas eu vou continuar cantando. Porque é isso que eu quero. E eu sei que Ele pode fazer. É por isso que eu continuo cantando. A gente precisa, não sei se você, eu vou falar, né? Eu preciso voltar para Ele. E entender que Ele está bem à minha frente. Cara, nesse retorno de Jacó, Jacó está fazendo outro retorno aqui, né? Porque eu falei, por que eu falei do retorno, quando ele passou daquele local onde seus avós, seu pai e seu avô orou? Porque Deus falou com ele ali. Aí eu fico pensando, e você, às vezes, talvez, entenda que isso vai ser assim. E muitas vezes não é assim. Nós temos que fazer uma coisa. No caso de Jacó, ele precisava ter parado ali. E ele passou direto. E ele volta. Na cabeça dele, ele podia assim: não, eu estou fugindo. Se eu voltar, eu vou atrasar a minha viagem.
meu irmão vem atrás de mim, pode ser que ele me alcance. Eu vou orar aqui, daqui mesmo. Parava em qualquer lugar e orava, ou seguindo na carreira, continuava orando. Ele não fez isso, ele voltou. Aqui tem mais um outro retorno de Jacó. Agora ele está voltando para casa, porque foi isso que ele pediu a Deus. Esse retorno nos fala ao coração. Precisamos voltar. Vou dizer a você, nesse retorno de Jacó, até esse retorno dele não foi fácil. Esse último não foi fácil. Aqui no 32, de 9 a 12, é isso que eu falei? Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ele diz: ó Senhor, que me dissestes. Ele está lembrando o que Deus havia falado para ele há 20 anos atrás. Tá? Ele tem boa memória, não tem? E ele diz assim: torna a tua... É isso aí? Torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Ele está lembrando aqui que Deus falou com ele quando ele estava lá com Labão. Mas nessa desenrolar de oração dele aqui, ele lembra da oração de 20 anos, versículo 10: menor sou eu de todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesses com o teu servo, porque com o meu cajado, olha lá, com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Ele estava correndo risco, porque ele sabia, o desejo dele era voltar para a casa dos pais, e ele sabia que o seu irmão estava vindo ao seu encontro. E ele diz assim, versículo 11: livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão do Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e serei a tua semente e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Deus falou isso para ele lá no sonho, capítulo 28. E ele lembra: Senhor, tu não falou isto? Você falou isso, e eu quero que tu cumpras. E ele divide então o bando. A história você também conhece, eu não vou entrar nos detalhes da história. E ele passa todo o pessoal e volta para o lugar para ficar sozinho. E naquele momento, amados, de solidão durante uma noite, provavelmente levou uma noite, porque se durante, ninguém sabe se foi no final da tarde para anoitecer, e rompeu a madrugada, e ele lutava com o anjo. Esse anjo está com letra maiúscula, eu não vou me atrever a dizer, mas foi uma luta ferrenha, vocês conhecem. Ali, para mim, revela que Jacó estava sendo desmascarado. Ele estava agora admitindo diante de Deus que de fato ele era um homem, como diz aqui acima o significado do nome Jacó. Um homem confiante, um homem cheio de si, um homem cheio de empenhos e sucesso por conta própria. Era assim que era Jacó.
E esse homem, cheio de empenhos e sucesso por conta própria, ele agora estava se curvando diante de Deus e admitindo, como quem dissesse: de fato eu sou este, mas não quero ser mais assim. Eu quero ser transformado. E aí naquela final de manhã, e também da luta que eles tiveram, e eu não sei como é que se travava essa luta, né? Eu não fico imaginando como é que era essa luta. Era agarrado, era com a espada. Como é que era essa luta? Era agarrado no outro. Eu não sei como era a luta, mas em um momento ele fica imobilizado e aí ele se rende, amados. E quantos de nós, eu vou dizer assim para você, tá? Nós passamos por muitas lutas e alguns de vocês estejam passando por isso hoje, e nós sempre dizemos que deve ser o sistema, que deve ser os tempos, que deve ser muita coisa, mas tudo isso, seja o sistema, seja o tempo, esse que nós estamos vivendo, o fato é que Deus quer nos acertar. Deus quer nos ferir de tal maneira que nos leve a nos render. Deus quer nos ferir de tal maneira que nos leve a nos dobrar perante Ele, a admitir de fato: é isso mesmo, eu sou essa criatura e eu não consigo mudar, por mais que eu já tenha tentado, por mais que eu conheça a Tua palavra, é assim, mas eu não consigo. E aí Ele fará. Ele fará nessa madrugada, nessa manhã. No 32, 22 a 30, é um pouco mais longo, diz assim: e direi também: eis que eu, teu servo Jacó, venha atrás de nós. É isso aqui? 22, 30. Será que eu acertei aqui? Deixa eu ver se é 32. 32, 20. Não, aqui é a história da... é 22, tá? 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, a história que eu acabei de contar, as 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou e fez-los passar a ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Cara, ele ficou sem nada. Você está entendendo? Você consegue entender? Porque para mim, quando eu leio isso, eu digo: cara, a gente tem que abrir mão de tudo agora e dobrar-se diante de Deus. Nada mais tem valor, não pode se pegar mais nada. Largou tudo, pegou as mulheres, pegou os filhos e tudo quanto tinha, e ele era um homem riquíssimo já. E ele ficou só. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão. E aí, como eu contei a história. Mas no final, confiando que você conhece essa história, eu vou pular para o 29. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó precisava desse momento terrível na sua vida. Eu disse a você e vou repetir: Jacó não era um homem que não tinha experiência com Deus. Se ele vê anjos, meu irmão, Deus fala com ele várias vezes. Durante os 20 anos que ele esteve lá com Labão, Deus estava com ele, ele podia ver Deus. Então ele era um crente como muitos de nós somos, que tem experiências com Deus e que nós comentamos em casa: mulher, foi assim, assado, hoje eu estava lá, e vem contando as histórias. Era um homem que tinha experiência. Eu estou falando para você que também você tem experiência com Deus. Mas com toda a experiência que nós temos, não é o suficiente para alcançar aquilo que Deus tem para nós, até que a gente se renda.
Eu acredito que precisamos nos render um pouco mais, nos dobrar um pouco mais, e não fisicamente, mas nos dobrar espiritualmente, nos dobrar de verdade. O fogo de Deus tem que continuar aceso e queimando. E nós precisamos ver esse fogo sobre nós. Eu penso que tem a vida cristã natural e a vida cristã normal. A normal da palavra, como todos aqueles homens viveram. Qual é a vida cristã normal? Segundo mostra os relatos bíblicos que esses homens tinham experiências fortes com Deus, principalmente todos aqueles que estiveram pessoalmente com Jesus, e há registros fortes durante todo, de Mateus a Apocalipse. Essas experiências que ficaram, parece que no passado, e a gente não vê isso hoje. O máximo, eu diria, ousadamente aqui, Deus me perdoe, e que alguns, que fogem do meu conhecimento agora, que estão vivendo de fato uma vida na palavra. Fora isso, nós temos aquelas aberrações, onde há pulo, gente pulando, gente que vai lá e chuta o outro, aí cai a multidão para lá, aí o outro sai voando feito papagaio, o outro quer subir pelas paredes feito macaco. Isso aí eu não acredito que seja o Espírito Santo. Mas se você, tem uma revelação de Deus, uma palavra de conhecimento, sabedoria, um discernimento de espírito, se você tem edifica os irmãos, começa a trazer edificação, fortalecimento para a igreja, eu digo, essa é a ação do Espírito Santo. E isso está faltando entre nós. Eu diria que principalmente entre nós. Eu ouso dizer, querido pastor, me perdoa, tá? Mas eu creio que nós precisamos buscar muito mais. Você concorda comigo? Amém. Deus mudou o nome de Jacó. Ele deixou toda aquela trajetória marcante e feia para trás, para ser chamado príncipe de Deus, para ser chamado de um nome que fazia jus ao nome de Deus. Israel, Deus. O segundo homem, vou ser mais preciso, mais rápido aqui, é o João, como eu já disse. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 a 20, esse é mais longo, talvez eu não leia tudo. Deixa eu ver. Capítulo 1, Apocalipse 1. Versículo 8 a 20. Quem era o João? Quem era João? Desde que João encontrou Jesus, ele passou a andar com Jesus. Ele colou em Jesus. Ele conviveu, ele amou Jesus. Havia de verdade algo forte na vida de Jesus. E é claro que a gente sabe quem é, que prendia as pessoas a ele. João se deixou, olha o que eu acabei de dizer, João se deixou ser preso a Jesus. E eu tenho que deixar. Você entende o que eu disse? Eu que tenho que deixar, é eu que tenho que querer me prender a ele. Eu tenho que desejar isso. João é aquele homem que se inclinou no peito de Jesus. Colocou lá a cabeça no peito de Jesus. Fico pensando coisa boa, né? Maravilhosa ali, ouvir o coração de Jesus pulsar. Ele era um dos 12 mais próximo a Jesus.
12 apóstolos, mas João estava lá, mais pertinho. E eu diria que dentre os três, né, os três mais próximos, que eram o Pedro, o Tiago e o João, acho que o João era mais ainda, mais querido ainda. Pensa numa criatura, né, que acho que era o... Não quero nem usar dizer isso, né, mas ele estava muito próximo. O fato é que ele estava perto demais de Jesus. E isso era maravilhoso. Foi o que viveu mais. E aí você acompanha comigo. Se foi um dos discípulos que viveu mais, foi um dos que teve muito mais experiência com o seu mestre. Você concorda? Não é verdade? Cara, o cara se tornou o apóstolo do amor, conhecido hoje assim. Amorosíssimo. Eu penso que Jesus chamou ele de filho do trovão porque ele devia ser um cara estovado, um cara assim todo agressivo, todo grosso. E o homem é transformado por conviver com Jesus. Mas o que acontece, amados? O que acontece? Ao longo da nossa caminhada, parece que nós esfriamos. E eu fico pensando que por alguma razão, Deus levou João para a ilha de Patmos. E por alguma razão, ele precisava ir. Deus levou ele para cuidar especialmente dele, em áreas da vida dele. Que ele precisava de um novo encontro com Jesus. E ele teve esse novo encontro. Ele precisava ir para cuidar daquelas vidas, evangelizar. Era o amor dele. O amor faz isso. O amor se entrega. Por amor ele se entregou e foi levado lá para a ilha de Patmos. Ficou lá com aqueles presos criminosos. E provavelmente ele evangelizou bastante e ganhou muitas vidas ali para o Senhor. Mas foi ali que ele teve um novo encontro com Jesus. Eu diria que hoje a igreja precisa desse novo encontro com Jesus. O texto diz, deixa eu ver se é disso aí. Ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Ah, porque ele está no grego, né? Mas eu estou lendo no hebraico. Eu sou o Aleph e o Tav. A primeira letra do hebraico é a última. O princípio e o fim. Que é e que era. Nós estamos falando daquele que era e que é. É este que era e que é, que a igreja está perdendo, amados. Que nós estamos ficando distante. E que nós nos acomodamos aos domingos. E nos conformamos com o dia na semana. E dizemos que vamos ao encontro dele. Pergunte você se é verdade isso. Pergunte você mesmo. Se você está indo ao encontro daquele que era e que é. E que um dia há de vir. E que haveremos de nos curvar perante a sua face. De quem devemos temer terrivelmente. Ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Ele sabe o que está dizendo. Na aflição e no reino. Vivenciar o reino. A paciência de Jesus, ele fala de Jesus Cristo, é paciente mesmo, viu? É paciente conosco ou não é? Glória ao Pai.
Ele diz: estava na ilha de chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Não foi porque ele arrumou a confusão com o vizinho, nem bateu no carro lá, no sinal, no semáforo. Não foi porque ele estava fazendo alguma coisa errada. Foi por causa da palavra de Deus. Meu irmão, foi por causa da palavra de Deus. Ele diz assim, ó: companheiro na aflição e no reino. Ele vivia o reino de Deus. E vivendo o reino de Deus, por essa causa ele foi preso. Foi levado para essa ilha. Acorda, irmão, acorda, fica em pé um pouquinho que o sono passa. E ele diz: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O testemunho dele. Amém? O testemunho dele. O que mais? Ele diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me. Aí foi forte. Agora foi forte. Aqui foi o encontro dele. E virei-me para ver a voz, que já deveria ser uma voz muito diferente de tudo que ele já tinha ouvido na vida. Por mais que este homem já tenha tido experiência, tinha vivido, ele diz o reino, vivendo o reino, por mais que ele já tenha vivido isso, ele diz: ao virar-me e ver a voz de quem falava comigo, eu virei-me e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos, cinto de ouro, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, branca lã, como neve, e seus olhos como chama de fogo. Se deparar com este, ele sabia quem era. Ele, os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se ele tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão, a sua destra, 7 estrelas, e da sua boca, olha, é uma visão muito forte. Ele se deparar com esse ser, amados, por mais que João tivesse uma vida vivendo, como ele disse, o reino, esse homem precisava desse encontro. Eu fico pensando em nós, se não precisamos ser chacoalhado um pouco mais. Ele dizia, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua face resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como um morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o Aleph e o Tav. Queridos,
Esse foi o encontro de João com o seu mestre. Depois de toda uma vida de experiência. E eu digo a você, eu vou dizer que eu preciso faltar. Eu preciso desse momento. Eu preciso disso. E eu quero isso na minha vida. E não vai vir. Isso não vai vir na minha vida somente porque eu estou indo para um dia da semana fazendo uma reunião e nos domingos eu venho para cá. Eu lhe garanto que não vai ser assim. E eu acredito que a igreja precisa desse encontro com Jesus. A coisa está muito feia em todo canto, em todo lugar. Alguns se conformam como nós estamos aqui bem conformados. Outros, como eu já disse, sem ofensa, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquelas coisas ridículas, que é tão ridículo que eu nem consigo olhar, virando bicho dentro da igreja, né? Um é papagaio, outro é cachorro, outro é gato, outro é macaco. Eu, como indivíduo, como um ser humano, eu, como membro desse corpo, eu preciso viver uma experiência assim, crescente, porque não pode ser uma única experiência. Não deveria ter sido nunca conosco uma única experiência. Um dia eu me converti. Como foi isso? Eu me converti, olha, eu chorei tanto, olha, foi tanto que ficou uma poça de lágrima e virava lama do tanto que eu chorei. Foi tão lindo. Se hoje, como está? Eu quase não choro na presença de Jesus. Exatamente por isso que precisa de mais fogo hoje. É o que está faltando. É por isso que eu estou assim, sem dar tanto valor. É por isso que eu só venho para estar com o Senhor aos domingos e nas quartas ou quinta, terça-feira. É por isso que é assim. Que se eu tivesse com fogo queimando, era diferente. E não tem fogo. Então eu creio que a igreja precisa. Eu não posso esperar que essas coisas estejam acontecendo em alguns que de fato estão e comigo não aconteça. E eu ficar esperando. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Mas eu digo a você que Ele vai fazer naquele dia que não tem mais jeito. E o fogo virá mesmo. E vai levar você a se dobrar, querendo ou não. Agora é a hora de eu dizer amém. Agora é a hora de eu dizer: Deus, Tu és rei e fiel. Agora é a hora. Quem diz assim, como diz aqui no texto, lá eu vou ler no final aqui para vocês. Um amém. Ou Tu és Deus, rei e fiel. Agora, na minha vida, eu vou poder dizer isso no mundo vindouro. Amados, a igreja necessita desse encontro com Jesus. Eu acredito que precisa. Eu olho para mim e eu acredito que eu preciso. E como eu disse, eu me envergonho até das músicas que eu canto, porque eu olho para ela e fico pensando, quando eu olho para aquelas letras, eu digo, cara, isso não é verdade, e eu quero isso para a minha vida. Esses dois homens, Jacó e José, foram transformados. Tiveram esse encontro com Jesus. Mas esse encontro não pode ficar na história somente. Aconteceu. Não. Ele está acontecendo de forma crescente. Desde que começou a queimar, continua queimando e aumentando a cada dia.
Amém? Apocalipse capítulo 1, 20, vamos lá para o 5, deixa eu ver aqui, é o versículo, capítulo 1 ainda, tá bom, só para finalizar, 5 ao 7, diz, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso são coisas que aconteceram de fato. É verdade. Ele é de fato príncipe dos reis e com seu sangue nos lavou. Amém? Eu estou lavado com o sangue dele. Eu posso entrar e permanecer diante dele. Eu não dependo de um dia de reunião da igreja. Eu sozinho lá onde eu estou, eu me reúno com ele. Eu preciso desse momento aqui, porque outros deverão estar aqui para proclamar, para declarar como foi os seus dias durante aquela semana. Como foi as experiências que você viveu com este que é o príncipe dos reis, que lavou os seus pecados com o seu sangue? Ele diz assim, versículo 6, nos fez o quê? Você é o quê? Repete alto, você é o quê? Qual é o trabalho do sacerdote? É ministrar para Deus. É ministrar para Deus, ser ministrado e ministrar para o povo. Então você é um sacerdote? Você está sendo um sacerdote? É isso que a igreja tem que viver hoje. Você entendeu o que eu disse? Você é o quê? Reis e sacerdotes. Então, como sacerdotes, já entendi. Eu estou ministrando para Deus, Deus ministra a minha vida e eu ministro ao povo. Eu estou assim? Maravilhas. E o rei? O que o rei faz? Ele exerce autoridade. Ele governa. Eu estou assim? Ou eu estou debaixo dos pés de alguma coisa ou de alguém que está me subjugando e me pisunhando e eu não consigo sair debaixo daquele negócio, daquele domínio? Ou eu sou o rei ou eu sou um vassalo. E a palavra diz que o príncipe dos reis me colocou como rei. Ele é o meu príncipe. Amém? É isso que ele espera da igreja. Ele, aí diz assim no versículo adiante, no 6 ainda, diz, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele glória, amém? A ele glória, e quando ele diz a ele glória, não é que o povo diga glória a Deus, irmãos, é o povo, glória a Deus. Essa não é a glória que está indo para Deus. Isso é uma voz que saiu da tua boca. A glória é quando nós vivemos isso aqui que está escrito. Ser reis e sacerdotes. Eu ser rei e sacerdote, isso sim é glória para Deus. Ele diz, o poder para todo sempre. Amém. E este amém, nós costumamos, deixa eu dar só um parênteses aqui, finalizar. Esse amém é a abreviatura de 3 nomes. Elohim, Rei Fiel. Elohim, Rei Fiel. Por isso que, quando nós nos curvamos diante desse Elohim, Rei Fiel, agora, amados, para viver esta realidade, eu poderei estar lá no mundo vindouro, diante daquele que é Elohim, Rei Fiel. Assim estará a igreja no futuro. Amém? Eu quero dizer para você que
Ele já vê isso. Ele já vê esse futuro. Ele já vê esse futuro. Ele já espera que estejamos lá. Ele já nos vê lá. Eu sei que eu posso perder isso. É só não viver essa expressão, amém, aqui. Que Ele é o Rei fiel hoje. Que Ele é quem governa a minha vida hoje. Que Ele é o príncipe dos reis, dos quais eu sou um desses reis. É só não viver isso. É só não ser esse sacerdote aqui, hoje, nesse tempo. Vamos ficar de pé?